temas, e a quantidade, tem alguma coisa ouvindo aí, de alguém em inglês aí. Então, eu queria explicar que a forma de nós apresentarmos será, assim, aos poucos, que a gente passa o conhecimento em conta-gotas, para que vocês absorvam. Porque, assim, se eu fizesse de uma forma estanque, colocaria todo mundo da Itália de uma vez, depois da Espanha, ou então o assunto mais denso, talvez não tivesse um aprendizado. Isso é uma ideia que eu tive. Então, assim, a apresentação será sempre um assunto e o direito comparado ao mesmo tempo. É como se tivesse um artigo, que eu falasse do assunto e já sugerisse o direito comparado. Então, hoje, por exemplo, eu falarei do conceito, da natureza jurídica e da evolução legislativa, e as pessoas do direito comparado também falarão. Então, esse é o nosso modelo. E todos os professores, a maioria deles já estão confirmados, 2 da Itália, 2 da Espanha, 2 de Portugal, e ainda temos o convite do professor da França. Então, e o professor, e um juiz que vai falar do direito estadunidense. Mas agora eu vou pedir a Fabiana para que ela coloque a distribuição de temas que foi colocada no núcleo, para vocês terem aí fácil. Bom, mas então eu já vou começar o tema de hoje, né? Já que já estamos um pouquinho atrasados, mas não é atrasado, porque tinha um assunto muito importante para ser falado agora. Eu vou pedir o Carlos para colocar a minha apresentação, porque o meu sistema aqui ficaria muito ruim. Então, eu pedi para ele me auxiliar, fazer essa gentileza para mim, né? Olha, então, hoje, inicialmente, nós falaremos do conceito e da natureza jurídica, né? E das características. No caso, todas as vezes que eu penso em conceito, eu tenho uma necessidade de analisar a palavra, a etimologia da palavra. Então, assim, se vocês analisarem a etimologia da palavra, teletrabalho, ela tem um prefixo grego que é distância. Aí já vai nos auxiliar no conceito. Então, eu sempre, quando eu dou aula, eu falo assim para o aluno: se você não tiver condições de lembrar, então vamos observar a palavra. Então, no caso, teletrabalho, ele já dá o sentido de distância. Então, e a outra coisa também é que eu gosto de apresentar o conceito na lei. A lei sempre traz o conceito. Então, se vocês analisarem o artigo 75B, ele vai falar assim, ele está escrito assim: considera teletrabalho. Então, ele já está dando o que é o teletrabalho. Prestação de serviço. Preponderantemente fora. Por que eu coloquei em vermelho? Porque preponderantemente fora, porque ele entende que a maior parte do labor de quem está exercitando o teletrabalho é fora. Então, a nossa legislação, ela já determinou que é a maior parte. Então, se tiver que ser igual, não poderemos, ela tem um óbice. Se tiver que ser mais dentro da empresa e menos fora, já tem um óbice. Então, aqui você já pode se nortear na aplicabilidade do teletrabalho, da percepção. Então, preponderantemente fora, por isso que eu pus em vermelho, e com a utilização de tecnologia. Só que aqui tem uma parte que aí já não entra a questão do conceito, mas aqui vai ajudar em outras interpretações. Quer dizer, por sua natureza, não se constitua como trabalho externo. Bom, eu não vou aprofundar nesses aspectos, como vocês viram, nós temos vários temas futuros que vamos aprofundar nisso. Então, o Carlos, pode colocar o outro slide. Então, partindo dessa premissa do artigo 75, né, a gente pode entender que no Brasil, a modalidade de teletrabalho é preponderantemente, já falei, preponderantemente fora e com utilização de
de tecnologia. Mas eu fiquei pensando, quando eu li um conceito do professor George Honor, ele entendia que tinha que ter 3 elementos. Ele colocava remuneração, uso de tecnologia e o fato de ser um trabalho fora, preponderante fora. Ao pensar sobre esse conceito, eu achei que seria melhor nós colocarmos esses três elementos para ser observados. Que o labor, né, fora da empresa, que já compreende a etimologia da palavra, teletrabalho, utilização de meios telemáticos, subordinação ou não. Porque é possível que, quando ele pensou na remuneração, ele já está pensando nisso, sobre essa questão da subordinação. Mas, porque pode ser que exista teletrabalho, que não tenha subordinação. Então, é possível, a gente tem de pensar nisso. Agora, se nós temos essas reflexões para fazer, a gente pode pensar que, como todo mundo quer fazer hoje em dia a flexibilização, né, do teletrabalho fora, ou um trabalho misto, como todo mundo está pensando, quando voltar, nós vamos ter alguns limites na nossa legislação. Que quando eu falar do direito italiano, nós já foram ultrapassados esses limites. Daqui a pouco eu falarei. Então, se nós analisarmos todas as questões do artigo, nós teremos algumas flexibilizações de alguns institutos do direito do trabalho, porque ali flexibilizou a questão do local de trabalho. Ela foi flexibilizada. Pode pôr o outro slide. A realização do trabalho, ela já não está fixa. Bom, isso não é novidade no nosso ordenamento jurídico. Sempre teve trabalho externo, né? Então, teve várias tipologias que têm essa modalidade, mas se a gente pensar que, no caso do teletrabalho, houve sim uma flexibilização, porque ele estava dentro da empresa e foi transformado para que ele pudesse trabalhar fora. Mas esse fora, ele é bem flexível, né? Ele pode ser estável ou móvel. E aí nós teremos algumas complicações de interpretações na questão de competência. Então, há várias circunstâncias que essa flexibilização irá nos causar dificuldade, não só no direito brasileiro. Então, outra coisa que também que a distância ela pode ser flexível, né? E outra questão é a utilização de tecnologias e meios telemáticos. Então, o trabalho ele passa a não ser a pessoalidade. Então alguns institutos foram flexibilizados com direito, com a questão do teletrabalho. E se a gente for pensar assim, em todos esses aspectos, a gente vai entender o porquê da polêmica. E a polêmica não existe só no Brasil. Há uma polêmica muito grande. Então, quando eu coloquei para vocês da questão da mitigação, do local de trabalho, da questão da pessoalidade, da questão do poder gerencial, então, houve mitigação de vários institutos. E aí, eu dei o exemplo aqui da subordinação, da questão de tempo e espaço, da questão da competência, tudo isso vai atingir. Então, é muito sério essa reflexão do teletrabalho. De como que nós vamos analisar isso tudo, né? Esses problemas sociojurídicos que resultaram do teletrabalho. Essa é uma reflexão que nós teremos que fazer aos poucos, no contrato de trabalho, que é um próximo tema que nós falaremos, a gente vai aprofundar. Logo de início, hoje, nós estamos fazendo essa abordagem, é uma abordagem propedêutica, ela é bem inicial, ela tá bem... Nós vamos colocar algumas sementes, mas a gente não está com o objetivo de aprofundar. Pode colocar o próximo slide, Carlos, por favor.
Então, aqui, agora, por que eu coloquei home office e ainda estou no conceito? O conceito do direito brasileiro já está no artigo 75D, né? Só que eu não sei se eu decorei isso. Mas muitos autores, eles falam que é a mesma coisa, teletrabalho, home office, eles colocam várias figuras. A meu ver, há um equívoco aqui. Primeiro, o trabalho à distância, ele seria um gênero, que a maioria dos autores, eles pensam da mesma forma que eu, mas há alguns autores que acham que hoje nem isso é mais. Porque o conceito de teletrabalho, o conceito de trabalho à distância, ele é um conceito que, quando eu acabo de falar, ele já está mudando. Porque ele envolve tecnologia. A partir disso, quando envolve a tecnologia ela transmuta rapidamente. É uma das circunstâncias mais impermanentes que nós temos. Então, esse conceito ele não fica pronto sempre. Então, por exemplo, quando eu conversei com o professor Freitas, ele disse que para ele é o trabalho no mundo que é o gênero. Então, se a gente for refletir, eu concordo com ele, né? Porque, na verdade, e ele, quando eu disse na última, o professor perguntou se o pessoal do cyberatleta seria ele poderia estar enquadrado no teletrabalho. Daqui a pouco eu vou colocar, eu penso que depende da circunstância, não estou entrando na natureza jurídica. Mas não seria só isso, que se é meios telemáticos, mas aí eu coloquei para o professor, mas, professor, a utilização de meios telemáticos é em qualquer lugar, né? Mas sendo teletrabalho, que é o título, tele, que é o prefixo que eu falei, é a distância. Mas existe, por exemplo, um fator de quando a empresa coloca na própria empresa, que é um local de trabalho dela, que aí já muda, mas é uma questão que eu quero colocar, uma provocação para vocês, ela coloca um departamento que ninguém tem muito contato, que é todo telemático, que é o controle de qualidade. Que ele não tem nem relação quase com as outros demais colaboradores. E, além disso, pensando, se será que seria teletrabalho aquele local que a empresa coloca de todo para os trabalhadores trabalhar de forma totalmente telemática, para que eles tenham um trabalho próximo da casa para evitar o trânsito, também tem outra questão a colocar. Surgem, então, várias indagações. Por que eu coloquei aqui a Convenção 177, que não foi ratificada pelo Brasil, para poder nós fazermos uma reflexão? Exatamente, professor. O co-work também é uma outra questão que eu vou falar. Exatamente, professor. Então, a Convenção 177, ela, ela trata do trabalho em domicílio, que muitos dizem que é o teletrabalho. Não, se você vê aqui, olha, o que ela fala, ela não coloca meios telemáticos. Ela pode nos guarnecer com várias circunstâncias. Entendeu? Ela pode nos guarnecer com algumas obrigações em termos de fiscalização, porque tem a recomendação 184 também, que está junto com essa convenção. Ela pode nos dar suporte, mas ela não é de teletrabalho, porque ela não tem aqueles. Falta um elemento. Então, assim, a meu ver, eu não entendo que home office é a mesma coisa de teletrabalho. Isso é a minha concepção. Então, vamos agora adiante. Professor, é isso. Nessa convenção, ela trouxe esses princípios de igualdade que eu acho muito interessante a gente observar, porque isso vai dar muito parâmetro, mas que já é assim, na nossa legislação é bastante observado. O que nós poderíamos ter de dificuldade é se tivesse uma questão da autonomia, outras questões a serem observadas. Então, assim, eu coloco para vocês um conceito de teletrabalho com os 3 elementos. Trabalho preponderantemente fora da empresa, utilização de tecnologia e ainda o fato da subordinação ou não.
Mas eu ainda coloco para vocês outros elementos. Como o professor colocou, eu vou colocar um outro elemento. Não só do co-work. Vamos colocar também o elemento que tem na Itália, que é o do smart work. Outra, porque o co-work que eu estudei é o trabalho por tarefa. E aí, que é a mesma questão do smart work na Itália. O trabalho de tarefa, eu até comentei isso com a Cíntia e com a Larissa em discussão, ele não é uma questão nova. Aliás, se a gente for observar, o que é novo é a tecnologia. O restante é uma outra forma. Desculpa, gente, eu esqueci de desligar o telefone. É uma outra forma de percepção. Se nós analisarmos toda essa mudança, a gente vai se ater lá atrás na forma do taylorismo, do fordismo, que é a questão da produção, da produtividade. Se a gente não olhar de forma sociológica esses pontos do teletrabalho, a gente não vai conseguir fazer um raciocínio se o cyberatleta ele tem vínculo. Aí é a uberização que entra em tudo. Então, porque se a gente observar esse conceito, a gente tem que acolher várias circunstâncias. E aí a gente precisa refletir. Se o teletrabalho ele veio para fazer uma aliança da tecnologia e a produtividade e o bem-estar do trabalhador, ou só para a produtividade, ou só para a exploração do trabalho. É uma questão que nós precisamos observar. Então, passando um pouco, pode passar um outro slide, por favor? Já está. Então, assim, com todas essas colocações que eu as fiz, nós podemos perceber que a natureza jurídica do teletrabalho, lógico, em síntese, não é um novo formato de relação de trabalho, ele é apenas uma modalidade diferente, é contratual, a grosso modo. Mas se a gente for repetir e quiser abarcar mais situações como smart work, crowdwork, cyber-atleta, trabalhadores e plataforma, nós teríamos de pensar em qual aspecto isso poderia ser atingido? É civil? É comercial? É trabalhista? Aí sim a gente poderia ter uma natureza jurídica. Vocês percebem que tanto o conceito quanto a natureza jurídica não fica pronto, porque ele é mutável. E ele é mutável porque isso é belo, porque o direito ele tem um fenômeno jurídico surgindo toda hora diante do fenômeno social. Então, é esse o objetivo de pensarmos o direito, de estarmos aqui refletindo. É esse o objetivo. Porque se a gente só pensar no teletrabalho sem pensarmos no que a gente pode acolher, o que a gente pode refletir, a gente não vai andar. Agora, se nós analisarmos também a questão do conceito e a questão das características, a professora Macarena, ela ainda coloca um elemento. Ela não coloca a subordinação. Ela coloca que o elemento importante, além de trabalho ser fora, além de trabalho ser fora do território da empresa, do espaço físico da empresa, e o uso da tecnologia, ela coloca que tem que mudar a estrutura, a gerencial da empresa. E aí ela vai para um instituto dizendo o seguinte: se não foi alterado isso, não é teletrabalho. Aí já há algumas complicações. Então se nós não temos essa mudança na organização do trabalho, ela entende que não é teletrabalho, porque ela entende que a empresa ela busca táxi, então ela está vindo naquela linha que nós temos no direito brasileiro, que é da questão faz parte da estrutura da empresa.
Então, há uma modificação na organização quando a pessoa passa a fazer o teletrabalho, porque há uma modificação na questão da produtividade nos meios de produção. Então, eu achei bastante interessante essas questões. Então, as características que ela coloca, que para mim ela não é só do direito espanhol, é uma questão de teoria mesmo do teletrabalho, é que o trabalho à distância, que já foi colocado, que eu falei que é os 3 elementos iniciais lá, que é a dispersão geográfica, que é a diluição da questão do espaço, e que vai interferir na questão da competência, e vai interferir em outras questões, e a utilização de novas tecnologias. Gente, eu só queria ver o tempo, porque a gente precisa organizar melhor o tempo. Eu não sei quanto tempo que eu já tenho, então eu gostaria, agora que eu já falei toda essa parte do conceito, já deu para vocês pensarem, gente, vocês tenham a certeza que tudo isso a gente vai voltar em outros temas. Eu vou passar a falar agora de como é visto o conceito na Itália. Na Itália, o conceito é o mesmo. Não muda em nada. Nenhum dos doutrinadores colocou alguma forma diferente. Nenhum dos doutrinadores fala o teletrabalho precisa que seja à distância, que tem que usar tecnologia e ele tem essa diluição da subordinação e pode ser subordinado ou não. Isso é unificado em relação à Itália. Mas o que todos os doutrinadores disseram na questão quando vão, a Luísa Calentino, o professor Giancarlo Peroni, é que não é uma nova tipologia da relação de trabalho, é apenas uma modalidade na relação de trabalho. Então, isso achei interessante. Agora, o direito italiano, ele não está mais na aplicabilidade tão grande do teletrabalho. Ele já mudou, ele passou para o lavoro ágil, que é um pouco diferente, que depois eu falarei disso em outro momento, é só para a gente entrar. Aí eu vou passar agora a palavra para a Larissa, para ela falar como que é o conceito na Espanha. Larissa, pode falar. Tadinha, gente. Ela está com sono, porque lá são 5 horas, a gente pensou que ia começar um pouquinho mais cedo, mas não deu certo. Oi, pessoal. A Espanha, ela tem uma lei bastante recente, que é de 2020, e houve uma construção histórica que veio desde a década de 80, que foi modificando esse tratamento em relação ao teletrabalho. Na década de 80 se falava ali em trabalho a domicílio, teve uma mudança, tem um marco histórico que a Cíntia vai tratar melhor, que é em 2002, com um acordo que houve na União Europeia em relação a esse tema, e a partir daí houve mudanças na legislação, que foi 2012, 2015 e 2020 vem a lei mais completa. Essa lei, ela veio em razão da pandemia, que intensificou esse processo, porque a Espanha tinha um percentual de até 5% trabalhando em teletrabalho, e na pandemia esse percentual ultrapassou os 35%. Então, houve um aumento bem grande. E a legislação espanhola, ela vem com uma série de considerações que são, e é interessante que vocês leiam, que são verdadeiras doutrinas, e é um costume do europeu. Quando vocês vão ali, por exemplo, na famosa GDPR ou RGPD, tem vários considerandos ali que já dão uma aula sobre o tema. A mesma coisa é feita na lei do teletrabalho. E aí eles já começam a trazer algumas definições. Eu vou ver se eu consigo fazer uma projeçãozinha aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, uma janela. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Vocês veem a projeção? Sim. Pronto. Porque, assim, como eu tenho só uma tela aqui, que eu estou num notebook de 13 polegadas, a minha visão fica mais complicada quando eu jogo a projeção. Aí eu não consigo ver se ela está aparecendo aí. Mas, bem, ótimo, bora lá. Eu vou passar isso para vocês depois do formato de PDF. Tem essa evolução histórica que eu tratei com vocês aí, que na década de 80 definia o trabalho a domicílio, que era tido como aquele sem supervisão do empregador, e até que houve várias alterações que culminaram aí na Lei 2020,
que é a lei mais recente. E é a lei que traz diversas definições. E ela já começa ali definindo o próprio trabalho à distância que a Patrícia tratou, e conceitua como aquele realizado fora do estabelecimento e centros habituais da empresa. E faz essa definição em relação ao teletrabalho como uma subespécie do trabalho à distância, que vai implicar aí o uso de tecnologias. Então, a gente estava até debatendo, eu, a Patrícia, a Cíntia e a Priscila, no sábado, sobre essa questão de definições. Eu entendo que, a partir da leitura da lei espanhola e da doutrina espanhola, é aí que eu vou me centrar. Eu não estou dizendo que é em todas as doutrinas dessa forma. O que eu pude captar foi que o teletrabalho é colocado realmente como uma espécie de trabalho à distância, e entram vários elementos nesse trabalho à distância. O teletrabalho, o home office, certo? Então, qualquer espécie de trabalho que é realizado ali fora do centro do estabelecimento da empresa ou de outros núcleos empresariais, seja na casa da pessoa, seja num espaço locado pela pessoa que não faz parte ali da unidade da empresa. E se esse trabalho ele é realizado por meios telemáticos, tecnológicos, por essas novas tecnologias, isso aí é conceituado como teletrabalho, tá? A lei também traz definições muito apropriadas no artigo 2º dela. Então, é uma lei bem explicativa, que vai trazer ali o conceito de trabalho à distância, de teletrabalho e de trabalho presencial. E de trabalho presencial, ela diz trabalho que é prestado no local de trabalho ou em local determinado pela empresa, tá? Então, esse é o trabalho presencial. A empresa vai dizer, você vai trabalhar em determinado local. No local estabelecido por ela, eles entendem que é trabalho presencial. Se esse trabalho é feito fora da unidade da empresa, é o que eles chamam de forma de organização do trabalho ou de exercício da atividade, saiu atividade, né? Atividade laboral, segundo o qual é prestado na casa do trabalhador ou local escolhido por ele. E a lei vai falar um pouco mais na frente sobre essa definição, esse acordo aqui é o que a Cíntia vai explicar. A lei vai falar mais na frente sobre essa definição, que é uma definição extraída do próprio acordo que a Cíntia vai tratar, e eu estou adiantando em razão da hora mesmo, depois eu passo aqui para vocês, que é o trabalho preferencialmente realizado fora das instalações da empresa. Então, não é aquele trabalho sempre feito fora, ele é majoritariamente, preferencialmente feito fora. Então, são essas definições aí trazidas pela legislação espanhola. Quanto à natureza jurídica, eu vou discordar um pouco de Patrícia, e essa discordância, eu até comentei com ela no sábado, é uma discordância saudável, nós estamos num grupo de pesquisa, somos amigas e ninguém é obrigado a concordar com alguém por de sermos amigas. E eu disse, Patrícia, para mim a natureza jurídica continua sendo a mesma natureza jurídica de uma relação de emprego normal, é uma relação de emprego, e para mim ela é contratual, isso não muda, para mim ela não é cível. Se nós estamos falando de teletrabalhador, estamos falando de um trabalhador que tem vínculo de emprego, a natureza, para mim, é contratual. Ela não é cível, nem ela é mercantil, não é nenhuma outra, não tem nenhuma outra natureza. Mas o debate é bastante saudável e aí a gente tem que levantar essas discussões e mandar mais para frente. Mas, para mim, não altera. Se ele está inserido numa relação de emprego, está sendo regido por um contrato, a natureza dessa relação para mim, é contratual. E pela leitura da legislação espanhola que eu fiz, isso aí não sofre alteração, não se discute essa natureza contratual. E um elemento que muito fortalece isso, um argumento bastante importante nesse sentido, é que eles colocam o teletrabalhador em isonomia com o trabalhador que está inserido na estrutura da empresa, com o trabalhador que faz o trabalho presencial. Então, se há uma isonomia do teletrabalho com o trabalhador presencial, não há que se fazer diferença quanto à natureza contratual. Então, meu raciocínio dessa forma e o meu fundamento é esse. Deixo aí as considerações de vocês e a forma de raciocinar, porque nós estamos num grupo de pesquisa e precisamos debater sobre isso. Encerro aqui, pode dar sequência aí. E eu faço um pedido ousado para que cada uma, por favor, respeite o horário, porque aqui para mim já passa da 00:12 e eu acordei 6:30 da manhã. Tudo bem que eu estou numa situação peculiar, estou sendo bastante ousada, mas eu acho importante respeitar aí os limites de horários para que também as pessoas não se cansem. A didática e a assimilação do conhecimento depende muito também
do tempo. E a gente fica muito cansado e acaba não assimilando. Então, vamos respeitar aí, tá bom, pessoal? Obrigada pela audiência. Cíntia, por favor. Muito bem, vou apresentar aqui, então é só apresentar, né? Vamos lá, colocando aqui. Vou compartilhar essa tela com vocês e vou colocar em modo de apresentação, ver se fica grande. Tá grandinho aí para vocês agora? Sim. Então tá bom, estão me ouvindo bem, né? Vamos lá. O teletrabalho em Portugal, o que acontece? Eu venho já direto com o conceito, porque foi o que a gente até combinou aí no sábado, né? Cíntia. Oi? Oi. Tá passando uma tela aí que não é a transparência. Não é a apresentação. Isso, Adílio. Calma aí, deixa eu tentar ver aqui então. É que você está espelhando a sua tela, você não está apresentando. Colocou o arquivo aberto no Word para ele poder você acessar, viu? Senão você só acessa a tela. Você já abre o arquivo que você vai apresentar e depois você clica nessa apresentação, viu? Sim? Tá, entendi agora. Entendi. Muito bem. Então, vou colocar primeiro já a apresentação, para daí depois colocar. Isso, porque senão vocês você abre. Tá. Vamos lá, apresentar agora, compartilhando uma janela. Aí você vai escolher a janela da apresentação. Deu? Deu certo agora? Ela apareceu para você? Isso. Tá aparecendo agora? Ah, legal. Então, vamos lá. Em relação ao conceito em Portugal foi o primeiro, né, que regulou o teletrabalho no âmbito do direito privado. E eu trago o conceito da Palma Ramalho porque ela divide um pouco essa discussão aí que a gente colocou entre um lado objetivo e até subjetivo da posição. O importante aqui não é a questão da natureza jurídica, mas eles vão muito mais na questão econômica, de submissão ou de subordinação telepresencial, tá? Então, a gente tem que abrir um pouco a nossa cabeça nesse aspecto, porque eu trago, Palma Ramalho está falando isso em 2005, numa dogmática geral de Portugal, né, e além dela, eu posso mencionar para vocês que a gente tem também o Menezes Leitão, que vem em 2008 e reafirma também esse ponto aí, ou seja, que eu tenho uma pessoa que presta atividade produtiva mediante uma remuneração. Então, você vê o aspecto econômico. Subjetivamente, ela caracteriza pela sua sujeição à autoridade do empregador, distinguindo-se aí o trabalhador subordinado do autônomo independente, que organiza ele próprio a sua prestação. Há uma crítica, a gente vê isso mais recente, né, não com Menezes Leitão e não com a Palma Ramalho, que estão falando de dogmáticas lá em Portugal, em 2005 e 2008, nos cursos clássicos deles de direito do trabalho, que eles estão colocando o quê? Que o trabalho corresponde a uma relação de trabalho subordinado, podendo, porém, ocorrer em situações de trabalho autônomo ou em situações de trabalho para subordinado. Mas o destaque que ela faz no livro é que o que é mais importante aqui não é identificar a atividade que presta, mas a posição que está perante o respectivo credor, ela chama de credor ou tomador de serviço. Não esquecendo que é uma atividade laboral, seja habitual e primordialmente fora da empresa, mas não exclusivamente fora. E aí eu resgato o que a Patrícia falou, ou seja, aquilo que a gente está chamando de híbrido no Brasil estaria o quê? Dentro do conceito de trabalho, de teletrabalho. Tá? Então, é preponderantemente porque eu incluo aí situações, então, híbridas, né, de prestação. E aí o código vem, e aí o artigo 165 é a última alteração, né, que a gente tem aí do Código de Trabalho português, ele fala o quê? A prestação laboral realizada com subordinação jurídica, daí ele volta, então, resgata a sua jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação. A gente não vê a expressão telemática, mas a gente vê a tecnologias de informação e de comunicação, que eles muitas vezes abreviam por TIC, tá? O TIC. Então, vocês vão ver isso também em vários comentários. A evolução aí que me coube falar é o seguinte, que Portugal, ele traz essa riqueza, né, em 10 artigos no primeiro momento, porque ele importa isso do Conselho Europeu de Lisboa, que foi o primeiro a discutir sobre uma necessidade de uma comunidade que estivesse competitiva, que se rendesse ao menor custo, e eles entendem que a modalidade de teletrabalho é um menor custo, porque o trabalho é um custo, né, o custo empregado é um custo,
e eles falam, olha, nós queremos garantir paz, competitividade, e aí, nesse conhecimento mais dinâmico que o mundo está atravessando, essa revolução tecnológica, a gente precisa fazer isso de uma forma harmônica, né? Então, vou garantir crescimento econômico sustentável, mas não uma competitividade que gerasse aí guerras. Então, a gente vê que eles estão falando, inclusive, numa expressão que a gente vê em direito internacional, que é a coesão social. Então, é um diálogo onde você vê melhores empregos, você vê essa expressão crescimento econômico sustentável, e tudo isso importando lá do artigo 3º do Tratado de Maastricht, o Tratado da União Europeia, né, que estava vigente lá de novembro de 93. Quando você vem e começa a observar o acordo quadro europeu sobre teletrabalho, que foi feito em 2000, né, 16/7/2002, em Bruxelas, o que a gente começa a verificar? Que essas rupturas que tanto a Larissa quanto a Patrícia colocaram, as rupturas de fronteiras de espaço, o movimento da internacionalização das empresas e das internacionalizações dos estados em si, causam o quê? Essa ramificação das empresas causa essa fluidez, tanto do conceito sólido que a gente tinha regional de espaço dentro de um contrato, como de tempo. Então, eles estão buscando, sim, uma flexibilização, eles estão buscando, sim, diminuir o custo, né? Estão tentando manter e galgar de uma forma talvez mais democrática a revolução tecnológica, que é o motor propulsor de rupturas de espaço, de sólido, né, regionais aí, ou pré-determinados, e hoje a gente vê o quê? Ramificados, internacionalizados, globalizados, né? E o teletrabalho atende essas necessidades, né? A fluidez, o acompanhamento de uma revolução tecnológica, a fluidez de tempo e espaço, com redução de custo, né? E aí ele rompendo, então, esses elementos temporais, né? Onde tudo antes era fixo e certo, e a gente aí começa até, lembra um pouco de Bauman, de sólido, eu fico mais líquido, né? O teletrabalho é um modo de organização, um regime de trabalho que viabiliza, que é perfeito para isso, né? Aí a União Europeia, então, ela começa a se preocupar, bom, eu não quero gerar disputas internas, guerras, né, entre as comunidades aqui, eles tinham como exemplo a comunidade do carvão e do aço, que assegurava já uma paz e economia, uma certa cooperação ali, geográfica, de livre comércio, uma única moeda, tal, mas eles sabem, eles têm que respeitar a questão da soberania. Então, a gente vê aí que o Acordo Quadro Europeu, ele traz diretivas de liberdade aí na formatação vinculante de cada Estado. Portugal internacionaliza isso de uma forma semelhante à brasileira, né, que ele acaba trazendo um caráter mais abstrato, geral, vinculante erga omnes, né, e as diretivas é aquilo que o Acordo Quadro Europeu, que ele é um marco geral de cooperação, estabelece como fruto de um diálogo social. E a gente fala de diálogo social porque são organizações de empregados que estão discutindo lá desde então de Lisboa, empregadores, tem também ali Estados-membros conversando, e eles falam, olha, agora respeitando a soberania de cada um de vocês vão, né, buscando o mesmo resultado, vão fazer as suas adequações aí. Então, quando ele vem e traz o teletrabalho, nesse Acordo Quadro Europeu, ele traz considerações gerais, ele traz a definição em si de benefícios, de proteção legal, isonomia, ele procura estimular, inclusive, convenções coletivas, né, o caráter voluntário. Essa é uma evolução, o que Portugal aproveita lá no Código, na Lei 99 de 2003, lá nos artigos 233 a 243, e depois eles passam por revisões de Código de Trabalho, ele faz na 47 aí, de 27 de agosto de 2012, mudando os artigos para o 165 a 171, importar esse Acordo Quadro Europeu para uma obrigação erga omnes ali em Portugal. Então, ele tem como esses princípios, basicamente 3, que é a atribuição aos teletrabalhadores de uma proteção semelhante ao dos trabalhadores que exercem a sua atividade nas instalações do empregador, uma regulamentação das condições de trabalho, de saúde, segurança e formação, inclusive treinamento, e direitos coletivos, onde o teletrabalhador participa também de comissões, participa de votações, ele não é excluído, apartado da corporação, né? E a consagração, então, dos 2 princípios solenes que estavam lá no quadro europeu, que era o princípio da reversibilidade e do caráter voluntário do teletrabalho,
tá? Então, aqui eu coloco para vocês também, até porque o tempo está esgotando aqui, é que a gente tem, no ano passado, devido à Covid, o decreto 2A e o decreto-lei 79A, que começam a mitigar por uma questão de saúde coletiva e pública, essa possibilidade de voluntariedade e começam a obrigar, mas obedecendo aí alguns critérios. Quais seriam, que são aquilo que a gente chama, então, de impacto Covid dentro do teletrabalho português, né? Os dois critérios seriam o quê? Que a própria natureza da atividade permita, né, essa possibilidade de se executar aí à distância, fora também dessa questão de espaço da empresa, e que ela não só permita isso, a natureza da atividade, como eu também observe, olha só, interessante aqui, que exista também essas possibilidades aqui de eu verificar se o trabalhador é portador de uma deficiência com grau de capacidade igual a 60%, se ele, inclusive, tem uma certificação médica, que ele estando em teletrabalho, ele não vai ficar mais ainda adoecido por estar no distanciamento, e ele, inclusive, apesar de estar com proteção de imunodeprimidos, tal, ele vai conseguir se adequar. Então, a importância do treinamento, que também estava lá no quadro europeu, né, e a adoção aí desde que também a própria empresa, olha que interessante, ela não tem capacidade de colocar distanciamentos, por ser muito pequeno, enfim, a forma como está a estrutura física dela, não se viabilizar um distanciamento por uma questão de saúde pública. Então, esses impactos, eles acabam mitigando a voluntariedade, acabam tornando obrigatório e vão além da questão, então, dele ser subordinado como um parasubordinado ou um autônomo, ou até um empregado, porque essa era a grande crítica dentro aqui, até acho que eu acabei pulando, nesse conceito, porque do artigo 165, inclusive a Macarena fez isso em recente seminário, ela fala, olha, não é só para o trabalhador subordinado, e leia-se empregado, mas inclusive para o parasubordinado aí também, né? Então, acho que por enquanto, é o que eu tinha que colocar para vocês aqui, porque a gente não vai ficar só nisso mais para frente, né, gente? Vou parar de apresentar aqui agora. Parou de apresentar? Deixa eu ver. Eu não estou escutando a Patrícia. Gente, desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Tá, parou de apresentar, né? Acho que parou. Já parou. Vamos passar agora para a Priscila para falar sobre a França. Cadê a Priscila? Gente, ela cortou o fio da internet, ela disse que estava aí dentro, eu quero ver se ela está mesmo, senão ela vai falar outro dia, porque ela estava sem internet o dia inteiro. Patrícia, você acha que mais 10 minutinhos? Olha, então nós vamos ter que, professor, em razão do atraso, porque a gente tem a apresentação do Carlos. Vocês estão me escutando? Agora sim, Priscila. Eu estou falando já não tem como. Eu consigo falar rapidinho, porque eu sei que está todo mundo aí pelo adiantado da hora, eu faço um resumão, e porque eu sei que todo mundo realmente, a gente tem que olhar o horário, que todo mundo se tem os seus compromissos, e eu apresentar agora a tela inteira ou uma janela? É uma janela, Priscila, eu acho. Priscila, você Pode ser as duas coisas. Você tem que colocar primeiro o seu arquivo no computador aberto, aí você apresenta, não pode ser a tela inteira, que não dá, é uma janela. Se for a tela inteira e colocar no modo de apresentação, acho que dá. No meu caso, não dá, mas põe uma janela. Bom, tenta então com uma janela. Porque não funciona, professor, comigo, sabe? No meu computador. Vocês estão vendo aí? Sim, deu certo. Ai, que bom. Só tem que voltar. Então, eu vou ser bem rápido, eu vou até marcar o tempo aqui, para não ficar muito grande a apresentação. Então, eu fiquei responsável pela parte da França, e eu vou trazer o conceito hoje. O conceito hoje de teletrabalho, ele é muito parecido com o que a Larissa falou. Ele faz a distinção entre teletrabalho e trabalhadores domiciliares, que seria o home office, deixa bem claro no começo, e trata de qualquer forma de organização de trabalho, que o trabalho também poderia ser realizado nas instalações do empregador, de forma voluntária, utilizando tecnologia de informação e comunicação.
Então, como a gente vai ver, desde 1980, que foi o início dessa... Não exatamente o início, mas quando começou a pegar corpo a legislação do teletrabalho, houveram muitas diferenças entre esse conceito legislativo. Eu coloquei aqui, o primeiro importante, assim, que eu achei de conceito de teletrabalho foi do L'Institut Audiovisual de Telecomunicação na Europa, do início dos anos 80. E a gente já pode ver a diferença que é do que eu acabei de falar. É um trabalho realizado por uma entidade deslocalizada, ou seja, separada do estabelecimento e cuja atividade requer a utilização intensiva de meios de telecomunicação. A gente já pode perceber pelo menos dois pontos muito importantes. Não há mais a necessidade de utilização intensiva de meios de telecomunicação, apesar de que isso nem precisava ser dito, porque cada vez mais a gente está utilizando esses meios de comunicação, e não há mais a necessidade que esse trabalho seja feito externamente. Então, como ficou o primeiro conceito, ele também poderia ser feito dentro do estabelecimento da empresa. Aqui depois eu passo isso para vocês por causa do tempo, mas eu coloquei essa evolução do conceito, como foi alterado com o passar do tempo. Então, tem outro conceito, em 1993, que eu achei muito importante, outro em 2002, nesse acordo quadro europeu, que a Cíntia explorou muito, que abrangeu o teletrabalho tanto como contrato como relação de emprego. Além disso, em 2005, em 2004, o Fórum de Direitos da Internet e o Acordo Nacional Interprofissional só regulamentou os empregados do setor privado. Então, o teletrabalho na França, hoje em dia, ele é majoritariamente dentro do setor privado. É claro que é possível dentro do setor público, principalmente depois da questão da pandemia. Aqui, eu coloquei para vocês o Código de Trabalho, mas a primeira inserção do teletrabalho dentro do Código de Trabalho, que foi com a Lei 387 de 2012. Então, ele já indica que o trabalho poderia ser realizado nas instalações do empregador e sempre realizado de forma regular e voluntária. Além disso, ele pontua que a recusa em um posto de teletrabalho não é motivo de ruptura do contrato de trabalho. No entanto, hoje em dia, dentro da nossa situação da Covid-19, hoje é um motivo para ruptura de contrato de trabalho, porque a regra é aceitar o teletrabalho. Em razão da questão sanitária, da prevenção, que outros peguem, enfim. Uma coisa que eu achei interessante é que já existia no artigo 1222-11 que a previsão que seria implementado fortemente o teletrabalho em situações excepcionais, como uma epidemia ou força maior. E a gente viu que é engraçado, porque se eu fosse ler esse artigo 3 anos atrás, eu ia falar, gente, esse artigo foi feito para estar ali e para passar batido. Hoje a gente vê o quanto isso é importante, já que a gente está numa situação complicadíssima. Em 2017, com a Ordenança 22, houve certas alterações também na definição. Houve o fim da distinção entre teletrabalho regular e ocasional. Então, são os mesmos direitos, a pessoa que tem o teletrabalho sempre, ou aquela que, por um mês, resolveu, com o empregador, resolveu realizar por essa forma. Além disso, houve a supressão da obrigação de alteração contratual. E pode ser formalizado o teletrabalho tanto por meio de acordo coletivo ou carta redigida pelo empregador. Ao mesmo tempo, eu vi alguns doutrinadores criticando esse ponto, porque isso gera uma área de teletrabalho cinza, né? Que não é tão contabilizada, já que fica extremamente informal. Além disso, um ponto importante foi o reconhecimento como acidente de trabalho, aquele ocorrido durante o horário de trabalho à distância. Além disso, não é confirmado, foi estabelecido o direito ao teletrabalho.
em que o empregador, caso o teletrabalho fosse solicitado pelo empregado, o empregador pode recusar, mas desde que tenha uma justificativa. Aqui eu coloquei muito rápido que a França, a gente dá para perceber, era o segundo país, né, em 2009, na adequação ao teletrabalho, não era um dos países que mais se adequava, existia uma grande, cultural mesmo, aquela necessidade de ir ao trabalho, é só assim que realmente a gente está trabalhando. Mas que isso, claro, mudou com a Covid. Aqui também eu coloquei, mas depois a gente pode analisar mais, quem quiser conversar, eu estou sempre disponível e, enfim, o material vai estar aí para vocês, que é onde o teletrabalho é mais envolvido. Então, a gente percebe que as partes que são mais, que existem mais teletrabalho, são as que trabalham exatamente com a internet, enfim, esses sites, além dos professores e trabalhos intelectuais em geral. Só para finalizar, houve o Acordo Nacional Interprofissional de 26 de novembro de 2020, que estabeleceu o artigo 2261.15, que faz menção a essa crise sanitária. E aqui são mais alguns dados, e é isso, gente. Falei o mais rápido possível. Gente, Priscila, eu queria te agradecer, mesmo com a sua dificuldade. Professor, a gente teria mais um espaço, mas a gente vai deixar o Carlos e as outras partes para o próximo, junto com o próximo módulo. E aí a gente vai ouvir, então, somente agora a Ana para ela falar do conceito na Argentina, porque aí a gente encerra e deixa para as perguntas, se for necessário. Porque aí o Carlos... porque o Carlos falará sobre a pandemia. Eu também não falei da evolução legislativa da Itália, né, porque a gente só se aterou a conceitos. Então, para que a gente não demore mais, vou passar para a Ana. Ana, vamos falar do conceito da Argentina? Vamos lá. Também serei breve. Bom, a Argentina, como muitos países... Estão me ouvindo? Não, eu ouvindo, mas não estou te vendo. Ah, perdão. Espera aí, gente. E eu estou aqui fazendo sinal para vocês aqui. Agora vai, então. Então, a Argentina, como muitos países, né, também carecia de uma legislação para regulamentar o teletrabalho, e essa necessidade ganhou relevo com a pandemia, exatamente por conta da alteração repentina aí das condições laborativas de todos nós. E a Argentina conseguiu, então, avançar, né, com a lei que foi publicada ano passado, entre julho e agosto, e que entrou em vigor, né, agora em abril de 2021. Então, essa lei, que é a lei que está aí na tela de vocês, a 27555, ela traz um conselho para o teletrabalho. Traz um conceito. Esse conceito não é novo, porque ele praticamente repete uma definição que tinha nessa resolução de 2012, e que já havia sido também proposta em outro projeto de lei, já que lá, como nós vamos ver oportunamente, desde 2003 já se discutia, pelas mesmas razões colocadas pela Cíntia, de se tornar mais competitivo, de reduzir custos, já se propunha um estudo sobre o teletrabalho desde 2003. Inclusive, a Argentina, ela ratificou a Convenção 177 da OIT há quase 20 anos. Então, lá na lei, essa que foi aprovada agora, foi inserido na legislação do contrato de trabalho esse artigo 102 bis, que prevê que haverá um contrato de trabalho quando houver realização de atos, execução de obra ou prestação de serviços, nos termos do seu artigo 21 e 22, que seja realizada total ou parcialmente no domicílio da pessoa que trabalha, ou em lugares diferentes do empregador,
e mediante a utilização de tecnologias de informação. Então, vejam que o conceito é um pouco parecido com o nosso, porém, diferentemente do que ressaltou a Patrícia, quanto ao preponderantemente fora das atividades do empregador, que é o caso brasileiro, na Argentina fixa que é total ou parcialmente no domicílio da pessoa que trabalha. Então, ou total ou parcialmente no domicílio, ou em outro lugar que não seja o estabelecimento do empregador. Sobre o conceito é isso, Patrícia. Deixa para outro dia a evolução, né, para não tomar muito tempo. Obrigada, gente. Então, olha... Patrícia, deixa eu só complementar uma coisinha. A Ana Paula falou da 177, aqui na Espanha, pelo que eu vi no site da OIT, não foi ratificada. Na Argentina foi, né? Como é que ficou na França, Priscila? Você chegou a dar uma olhada? Eu não cheguei a olhar, eu estava procurando aqui, mas eu ainda não cheguei a olhar, mas eu posso te informar isso depois. Pode ser? Estou pesquisando aqui, você me pegou no flagra. Eu vou passar para o Carlos, mas antes eu quero esclarecer uma ponderação que a Larissa fez. Para mim, quando a relação é de emprego, é continuar na natureza jurídica contratual, isso não muda em nada. É que eu tenho uma abertura de inserir outras formas, como a Itália entende, como entende Portugal. Então, não foi o que eu penso também, não. Eu penso exatamente como você. Se a relação é empregatícia, é a mesma natureza jurídica. Carlos, vou deixar só você falar, porque, tadinho, você ia falar, não vai falar hoje, você falar na próxima. Você quer falar alguma coisa? Não, na verdade não, Patrícia. Eu estava fazendo a apresentação para a Ana, e sem querer, acho que eu apertei o levantar a mão aqui. A gente fica para a próxima semana, não há problema. Gente, eu queria muito agradecer vocês. Peço desculpa, mas a gente tinha que tratar dos assuntos administrativos. Eu fiquei muito feliz, mesmo tendo ficado um pouquinho nervosa, porque eu estava com a expectativa grande demais, mas eu acho que foi tudo bem. Agradecer ao grupo, muito, que o grupo está muito bonitinho, unido, todo mundo ajudando um ao outro. Assim, bem a cara do professor, sabe? Que o professor é assim, ajuda a gente, ele deixa a gente